quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje a nossa videoaula estaremos falando sobre os africanos e os afrodescendentes no Brasil, tudo bem? Estaremos abordando aí desde as suas resistências até confrontos que houve aqui no nosso território, tá? Sempre quando a gente fala sobre a história, né, dos africanos e afrodescendentes que estão aqui na nossa região, né, no Brasil, temos que lembrar que vamos dizer assim, esse período, né, corresponde ao século XVI ao século XIX. Que nem a gente sabe, a história da escravidão aqui no Brasil durou 300 anos. E isso daqui, a gente hoje se sabe, né, que grande parte desses negros, né, escravizados que vieram para o nosso território, eles eram capturados, né, na própria região africana, até porque havia muitas brigas, né, conflitos, guerras entre a própria população africana, e ao invés deles matarem seus inimigos, eles tinham uma prática que era de escravizar, né, e com as grandes navegações, os portugueses começaram a observar que tinha-se aquele comércio, né, de escravos, e começaram, né, a comprar e trazer essa mão de obra aí, né, para, vamos dizer assim, as suas colônias. E o Brasil foi um dos países, né, que mais comprou esses escravos aí, de diversas regiões da costa africana. Eles, né, eram colocados nos famosos navio-negreiros ou tumbeiros. Eu até coloquei essa imagem aí, tá, gente, que é de arquivo pessoal, que foi quando eu, né, e o tio de artes, a gente teve a oportunidade de conhecer o Museu Afro, né, que fica lá no Parque do Ibirapuera. E aí, né, tem essa representação, né, desse esqueleto aí do que era o navio negreiro, ou mais popularmente conhecido como tumbeiro. Por que a gente fala tumbeiro? Porque eram, vamos dizer assim, o número de mortes que ocorria, né, na travessia do Mar Atlântico era muito constante, até porque eles vinham praticamente assim, nesses navios totalmente entulhados, sem qualquer tipo de higiene, sem qualquer tipo de uma alimentação assim saudável. Então, o número de mortes, ele era assim, vamos dizer, bastante elevados. E aqueles que conseguiam atravessar o Mar Atlântico e eles desembarcavam em grande parte da região do Rio de Janeiro ou na própria Bahia, né? Eles acabavam, vamos dizer assim, sendo vendidos para os senhores das fazendas, né? Nesse caso aí, muitos trabalhavam nessas fazendas de açúcar, fazendas de café, mais popularmente, né? Ou também, né, nas minas de ouro, principalmente quando teve o ciclo do ouro aqui no Brasil, tá? A gente sabe que esses escravos, eles viviam, né, nas famosas senzalas. As senzalas, gente, eles nada mais eram, né, do que construções totalmente arcaicas, né, feitas de taipas, e eram, vamos dizer assim, cobertos literalmente por palhas, né, então assim, era bem precário a habitação deles. E claro que quando esses caras eles chegavam, né, no território brasileiro, eles não iam aceitar aquela vida desumana, né, de uma forma totalmente pacífica. Pelo contrário, a gente consegue observar que eles tiveram várias formas de resistência, tá? Essas formas de resistência já começavam desde, né, do continente africano, mas, né, quando eles viam que não tinha alternativa, continuavam com essa resistência aqui no Brasil. E de que forma eles faziam essa resistência? Em grande parte, né, eles tentavam fugir dessas fazendas, muitos acabavam cometendo suicídio, né, mulheres quando engravidavam matavam, né, seus filhos, ou então quando elas conseguiam faziam os abortos, né, e a gente vê que isso daí era uma forma literalmente bem, se fosse para viver aquela vida escrava era preferível se matar. E alguns, né, tentavam, através de formação de grupos, tentar matar, né, aquelas pessoas que lhe retiravam a liberdade. Então, a gente via, assim, que havia-se o caso, assim, de morte de senhores. Então, às vezes, né, quando não ocorria, vamos dizer assim, aquele assassinato em massa de seus familiares, muitos acabavam sendo envenenados, né. Outra forma, né, de tentar, assim, eliminar esses dominadores, eram matando aqueles capatazes que eram os responsáveis por cuidar, né, vamos dizer assim, daqueles escravos. Então, quando matavam os capatazes, eles conseguiam, né, de uma forma mais fácil conseguir fugir. Muitos acabavam também tentando matar os capitão dos matos. Os capitão dos matos, gente, eles nada mais eram do que os próprios negros, né, libertos, em que eles
Posteriormente recebiam esse título de capitão de mato porque eles, vamos dizer assim, tentavam capturar aqueles escravos fugitivos. E como eles já conheciam, né, muito desses caminhos, eles acabavam, vamos dizer assim, sabendo as rotas de fugas e conseguiam, em grande parte, né, recuperar aqueles escravos e, vamos dizer assim, devolviam para aqueles seus donos legítimos em troca, né, de pagamentos, de compensações, entre outras coisas mais, tá? Então, esse título do Capitão do Mato aí, só para vocês terem uma ideia, vai ser um título que durante o período da escravidão ele vai ter um peso muito grande. Muitos capitães dos matos eram ricos, porque assim o número de escravos que eles conseguiam capturar era gigantesco, tá? Coisa até que o próprio exército, vamos dizer assim, brasileiro não conseguia dar de conta, né? Que nem outra forma de resistência, né? Essa vai ser, vamos dizer assim, uma rebelião totalmente, vamos dizer assim, tendo como seus principais personagens, né, os escravos muçulmanos, vai ocorrer, né, na região lá da Bahia. Ela vai ficar popularmente conhecida como a Revolta dos Malês. Esses escravos muçulmanos, eles tinham, vamos dizer assim, uma vantagem perante os outros, porque eles sabiam ler e escrever, né, e eles tinham uma coisa em comum, que era a própria religião. Né, alguns historiadores acreditam que talvez essas formas de resistência dos negros, eles não tiveram, vamos dizer assim, um apoio maior, um apelo maior, porque no continente africano era muito comum ter essa briga, né, entre tribos. Então, às vezes, eu acabava não me juntando com um grupo por ele ser de uma tribo inimiga da minha. E no caso aqui dos malês, né, que a gente mais popularmente chama desse jeito, que seriam esses escravos muçulmanos, eles tinham, né, a religião em algo em comum. Então, eles conseguiram, né, vamos dizer assim, se articular e fazer essa revolta no ano de 1835. E eles tinham como principal objetivo, né, criar uma baía só de africanos. Mas uma coisa que eu quero contar aqui para vocês é que eles queriam sim, né, matar principalmente, vamos dizer assim, os mulatos que eles consideravam, né, os maiores traidores da sua causa, porque além deles serem descendentes africanos, eles se achavam, vamos dizer assim, de uma categoria superior. Então, eles literalmente queriam fazer uma chacina aí, né, dessa etnia. Claro que o movimento ele vai acabar sendo reprimido, né, como grande parte dessas rebeliões que ocorreram aí na história do Brasil, e já tem até um vídeo aqui no meu YouTube, tá? Que eu falo para vocês sobre a revolta dos malês, tá? E que nem a gente consegue observar aí, grande parte, né, desses rebeldes, muitos acabaram, né, sendo presos, outros foram deportados e ocorreu sim, né, a gente sabe aí a pena de morte aqui no Brasil, tá? Então, isso daqui é um pouco da história, né, que a gente pode estar falando aí desses africanos que vieram para o nosso território. Eu indico para vocês a leitura do livro aqui do Laurentino Gomes, tá? Que é Escravidão. Esse livro, gente, ele vai ser feito em 3 volumes, tá? Então, eu tenho aqui nas minhas mãos o primeiro volume, tá? Que fala, né, um pouco da história desses escravos, que eles eram pegos, né, lá na região do continente africano, e nesse primeiro volume fala até a morte do Zumbi dos Palmares, tá? O volume 2 e o volume 3 até esse momento ainda não foi lançado, tá? Então, quem tiver a oportunidade de estar fazendo a leitura desse livro, ele é bem bacana e ele traz bastante curiosidades aí e acaba desmistificando, né, um pouco dessa nossa mentalidade de que os africanos aceitaram tudo, né, na vida deles de uma forma pacífica, tá bom? Vamos aqui, então, dar continuidade, né, e falando um pouco mais, né, sobre a história dos africanos aqui no Brasil. Vamos lá, então. Você lembra que eu falei para vocês que uma das formas de resistência era a fuga, né? Muitos desses escravos fugitivos, eles acabavam se agrupando no que a gente conhece hoje como quilombos, tá? Até hoje aqui no Brasil tem bastante, né, quilombos aí que são reservas, né, vamos dizer assim, esses descendentes, tá? Desses escravos africanos. E uma coisa legal, assim, desse quilombo que eles tentam preservar ainda, né, essa cultura, vamos dizer assim, de raiz, de fato. Então,
Eu posso estar citando para vocês o próprio Quilombo dos Palmares, tá? Que hoje ele é aberto totalmente aí para o turismo. Tem quilombos, né, que vocês também podem visitar aí na região da Barra Funda, interior aqui do próprio estado de São Paulo. Então, quem tiver uma curiosidade, né, vocês podem estar visitando, porque grande parte desses quilombos hoje, eles vivem através principalmente, né, do turismo. A gente sabe que o nosso governo, ele tenta, vamos dizer assim, não trazer muita verba, né, para essas entidades sociais. Então, hoje eles viram, né, na forma do turismo aí, vamos dizer assim, uma forma de sobrevivência. E é bem bacana porque você acaba tendo uma vivência, né, quilombola. Então, você vê o dia a dia, né, como é que funciona, quais as comidas típicas, né, o que que eles passam, né, no seu cotidiano. Então, é bem bacana, quem tiver a curiosidade aí, tá? Eu indico para vocês. Que nem eu falei para vocês, o quilombo mais famoso, né? Não tem como a gente falar de quilombo e não falar sobre, né, o Quilombo dos Palmares, tá? O Quilombo dos Palmares hoje, ele fica localizado na região da Serra da Barriga, que seria na região que a gente conhece hoje no estado de Alagoas, tá bom? E o que a gente conhece, né, antigamente como Quilombo dos Palmares, ele teria concentrado aí em torno de 6 mil a 20 mil habitantes. Então, assim, gente, era muita gente, tá? Hoje se sabe que o Quilombo dos Palmares, ele não tinha só a população de escravo fugitiva, mas tinha também de indígenas, tá? E pessoas brancas, vamos dizer assim, que fugiam, né, das autoridades brasileiras aí. Então, praticamente todas aquelas pessoas que eram renegadas dentro da sociedade acabavam, vamos dizer assim, encontrando abrigo, né, nos quilombos, principalmente no Quilombo dos Palmares, tá? Hoje se sabe que o Quilombo dos Palmares, ele era praticamente uma pequena monarquia, né, porque tinha uma hierarquia social. Então, tinha aqueles que comandavam e aqueles que eram, né, os comandados. Eles viviam, né, praticamente da caça, da coleta, da pesca, praticavam sim a agricultura e eles praticavam algo que a gente vai chamar que era o comércio de excedente. Então, tudo aquilo que eles produziam em demasiada, eles faziam troca, né, com os comércios locais, principalmente, né, a procura de armas e munições. E porque eles queriam muito, né, armas e munições? Pelo simples motivo, tá, que o governo brasileiro, gente, ele mandou várias expedições tentando acabar com o Quilombo dos Palmares. Além disso, né, eles já praticavam a sua própria religião dentro do quilombo e vai ter algo, né, que vai ser muito comum que a gente vai chamar, né, que é o sincretismo religioso. A gente sabe que grande parte desses africanos, né, quando eles eram capturados, os portugueses eles tentavam cristianizar, né, esses povos que já tinham as suas religiões aí, né, enraizadas. E aí uma forma, vamos dizer assim, de tentar conciliar, né, vai ser essa mistura, principalmente entre as religiões africanas e no caso aí a gente pega o catolicismo, tá? E que nem a gente consegue observar, né, esse sincretismo religioso, ele vai acabar se destacando em várias regiões aqui do nosso país. Então, temos o Vodú no Maranhão, temos os orixá na Bahia, né? O candomblé, o mais popularmente chamado de Xangôs, né? Na região de Pernambuco e Alagoas. Eu coloquei aqui para vocês, ao lado, né, a foto, também de arquivo pessoal, né? De uma... Eu posso até chamar de uma festa, né? Que ocorre, gente... todo primeiro, se eu não me engano, eu acho que é todo primeiro domingo do mês, tá? Que fica na região da Penha, na igreja, tá? Que é chamado Nossa Senhora dos Homens Pretos. Eu acho que todo mundo já passou na Penha e viu uma igreja enorme, amarela, que fica em cima do morro, né? Quem pega ali muito a linha da CPTM já deve ter visto aquela igreja. Essa igreja aí dos Homens Pretos, ele fica atrás dessa igreja amarela, tá? E eles fazem vamos dizer assim, esse ritual, que tem a missa, né? Após a finalização da missa, a igreja fecha, e aí, né, a gente vê que vamos dizer assim, o pessoal do candomblé acaba fazendo, né, essa lavagem das escadarias. Então, vocês estão vendo aqui na imagem, né, as pessoas aqui com as suas vestimentas coloridas, representando cada um seus orixás. Então, temos aqui, né, os orixás aí, que nem a gente consegue observar. A Yansan de azul, que tá
bem aqui na frente, tá? Lembrando que cada orixá desse, gente, eles representavam como se fosse um santo da Igreja Católica. Então, em Yansan, a gente pega aqui como se fosse a Santa Bárbara. A Yansan, gente, desculpa. A Yansan, no caso, ela teria a vestimenta de amarela, tá? Então, temos aqui Iemanjá de azul, né? A Yansan de amarelo, né? Então, aqui a Yansan, ela seria Santa Bárbara. A Iemanjá seria a Nossa Senhora da Conceição. Temos o Omolu, que ele representa, né? O São Lázaro, na Igreja Católica. Temos o Oxalá. O Oxalá, gente, ele seria o mais importante dos orixás aí, que seria, né, vamos dizer assim, Jesus Cristo. E ele tem uma vestimenta toda branca, então ele sempre vai estar à frente, tá, dos orixás. Infelizmente, aí na foto não deu para tirar ele, tá? Mas, assim, o vestimento dele é uma das vestimentas, vamos dizer assim, mais detalhadas. Então, temos aqui, né, Oxum, que a gente consegue observar que nesse caso aí seria a Nossa Senhora das Candeias, mas também, gente, dependendo, às vezes como é que eu posso estar dizendo para vocês, às vezes também ela popularmente, ela pode também ser chamada de Nossa Senhora da Conceição, tá? Então, temos aqui o Ogum, que vai ser, né, o mais popularmente conhecido como o São Jorge. Temos o Herê, né, que seria o que a gente conhece hoje pela Igreja Católica como São Cosme e Damião, tá? Esse Herê, ele é mais considerado como se fosse um mensageiro, tá? Então, a gente consegue observar aí que a religião deles, né, eles literalmente, né, faziam rituais aí, em que eles chamavam esses orixás, que seriam esses deuses africanos, tá? Então, assim, os rituais dele, gente, envolvem muita música, muita dança. Então, assim, é um ritual muito alegre, tá? E quando há a possessão do corpo, né, que são esses filhos de orixás, né, quando há a possessão do seu corpo, então esse orixá, ele vem com o objetivo, né, de receber aquele alimento. Então, é uma prática também bem bacana, bem curiosa, é que cada orixá tem o seu próprio alimento específico. Hoje, né, um dos alimentos que grande parte aí dos turistas consomem quando vai para a Bahia, né, a gente chama que é ai, gente, aquele bolinho lá de feijão, feijão branco, que a gente chama. Ah, lembrei, gente, o acarajé. Então, a comida, né, o acarajé hoje, que é uma das comidas mais típicas lá da Bahia, ela é uma comida de santo, né? Então, assim, era uma comida feita e oferecida apenas, né, aos orixás. Mas até por conta da necessidade, depois eu vou estar falando mais ao final para vocês dos slides, tá? Dessa necessidade após, né, vamos dizer assim, a abolição da escravatura desses negros poderem sobreviver, eles vão acabar, né, vamos dizer assim, vendendo muito dessas comidas típicas, né, que eram oferecidas a esses, vamos dizer assim, esses orixás, esses santos, tá? Então, a gente consegue observar essa prática aí. E que nem a gente consegue observar, na religião deles, eles acreditavam, tá? Que a morte, ela só destruiria apenas o corpo. E que a alma, gente, ela permanecia viva, tá? E ela poderia voltar sempre junto dos vivos. Então, assim, a morte, eles não viam como algo, uma conotação ruim, como tristeza. Mas simplesmente, né, é apenas uma passagem e que ela permaneceria viva. Então, isso daí é bem interessante, bem bacana. Voltando aqui, né, ao Quilombo. Quem era o grande líder, né, a gente consegue observar que era o Gangazumba. E o Gangazumba, ele, né, após muitos conflitos que vai haver com o governo, ele vai conseguir, sim, né, fazer um acordo de paz que vai ser bastante benéfico, tá, para a população lá do Quilombo. E entre algum desses, vamos dizer assim, desses benefícios, ele acabou, né, vamos dizer assim, conseguindo, né, a alforria, né, daqueles escravos que foram nascidos, né, vamos dizer assim, daqueles descendentes escravos que foram nascidos, tá, no Quilombo, e ele conseguiu também várias concessões de terra e a prática do comércio, né, com as regiões vizinhas, então foi reconhecida. Mas a gente sabe que dentro de um grupo sempre há, né, aquelas pessoas de oposição. E vai ser nesse cenário que vai acabar surgindo, né, o Zumbi dos Palmares aí, em que, vamos dizer assim, ele não apoiava muito, né, esse acordo que o Gangazumba fez, né, com o governo.
E após lutas, conflitos internos, né, a gente observa aí que o Ganga Zumba ele vai acabar sendo assassinado, né, que ele vai ser envenenado, e quem acaba assumindo essa liderança aí, né, do Quilombo dos Palmares vai ser o Zumbi, tá? E aí o Zumbi ele vai acabar retomando, né, esse conflito novamente aí com o governo federal. E aí a gente observa que o governo, tá, ele vai acabar fazendo uma prática que era muito comum, né, que era contratar os bandeirantes, que era o bandeirantismo de contrato, né? E eles vão acabar contratando esse personagem chamado Domingos Jorge Velho para fazer uma expedição e acabar com o Quilombo dos Palmares, né? E aí sim, né, o Domingos Jorge Velho ele consegue adentrar o território, tá? Do Quilombo, e Zumbi dos Palmares ele vai acabar sendo, né, assassinado. E posteriormente ele vai ter, né, a sua cabeça sendo exposta na cidade de Recife. E esse episódio ocorreu no dia 20 de novembro de 1695. Por que eu tô citando essa data? Hoje a gente comemora, né, o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. E o Dia da Consciência Negra, ela veio para substituir uma data bastante, vamos dizer assim, simbólica, que foi o dia 13 de maio, né, que vai ser a assinatura da Lei Áurea. Então, hoje a gente consegue observar aí, né, que até, vamos dizer assim, nos dias atuais, a gente tenta, vamos dizer assim, esconder, né, esses episódios aí e, vamos dizer assim, da escravização que houve no nosso território. Claro que 300 anos fica um pouco difícil de se esconder essa história, mas a gente observa que eles estão tentando de todas as formas, tentar, vamos dizer assim, não trazer uma supervalorização, né, desse massacre que ocorreu com essa população, né? Hoje, né, hoje nos dias atuais, a gente sabe que a história ela sempre está mudando, né? Sempre está trazendo novas fontes, né? Novas perspectivas. E até uns anos atrás, o Zumbi dos Palmares ele era considerado, né, como um herói nacional. E quem vai acabar trazendo, né, essa imagem do Zumbi como sendo um dos heróis nacionais vai ser um dos maiores abolicionistas aí, chamado Joaquim Nabuco. Mas hoje muitos historiadores já observam que o Zumbi dos Palmares, de herói, ele não tinha nada. Mas sim que ele vai ser um grande traidor, porque o Ganga Zumba, né, ele conseguiu sim trazer bastante benefício para a população de Palmares. E por conta, né, às vezes de inveja, de querer, né, ser um maior, vamos dizer assim, líder, ele acabou, né, trazendo novos conflitos, nova guerra para a região de Palmares. E isso daí não foi benéfico, pelo contrário, né? Grande parte aí dessa população, né, a gente acabou vendo, aqueles que não foram mortos, né, no massacre, muitos voltaram ao status de escravos novamente. Então, assim, ele acabou não sendo um bom líder, até porque em momento nenhum ele pensava, né, trazer a abolição, lutar pela abolição dos escravos. Mas sim, ele só queria ser um grande líder, né, da região ali, né, do Quilombo dos Palmares. Claro que ainda há, né, muita controvérsia nessa biografia aí de Zumbi, e muita coisa pode estar se mudando aí ao longo da história. Tudo bem, gente? Continuando aqui, né? A partir do século XIX, né, muita coisa acaba se mudando aí, né, essa consciência acaba se mudando, e eu digo para vocês que a partir, né, a gente coloca século XIX, mas a partir do século XVIII, né, com a industrialização que acabou ocorrendo na Inglaterra, a Inglaterra ela começou a observar que a escravidão ela não trazia progresso, mas sim ela estava trazendo um atraso para aqueles países, e a Inglaterra, né, hoje se tem aí várias visões, mas a mais popular acreditava-se, né, que os ingleses eles queriam pessoas consumidoras dos seus produtos e escravo, vamos dizer assim, né, por ele ter esse status, ele não seria esse mercado consumidor, então por esse motivo, né, os ingleses acabou, vamos dizer assim, tentando acabar com a abolição. Então os ingleses, né, muita gente acha que eles fizeram isso daí como algo humanitário, mas, né, de humanitário não se tinha nada. Eles estavam pensando mais na questão econômica mesmo, né? Então, a gente consegue observar que a Inglaterra vai fazer muita pressão aqui no Brasil, tá? Para que a gente acabasse fazendo essa abolição.
Então, a primeira lei que vai acabar ocorrendo aqui no Brasil vai ser a Lei de Barbacena, que vai ser assinada, ou melhor, né, vai ser criada no ano de 1831, e ela tinha como principal objetivo, né, acabar com o tráfico e libertar os negros, né? Qualquer negro que chegasse a partir da data de 1831, ele deveria ser considerado livre. Essa lei ela foi criada, gente, mas ela nunca entrou em vigência. Então, assim, a gente vai dizer que foi uma lei para o inglês ver, né? Até porque quando a família real portuguesa ela veio para o Brasil, né, sendo patrocinada pelos ingleses, eles fizeram uma pressão muito grande. E Dom João VI, ele, não, pode deixar que eu vou fazer, assim, né, uma lei para acabar com a abolição. E ele sempre acabava postergando isso daí, né. Então, que nem vocês conseguem observar, essa lei ela vai ser criada durante o período da regência, mas os regentes vão acabar observando que é uma coisa inviável, né? Até porque o Brasil, ele é um país agroexportador e ele precisa muito dessa mão de obra barata. Os ingleses, no ano de 1845, né, eles vão acabar criando a Lei Bill-Arbiden, que eles colocavam, né, vamos dizer assim, essa prática da venda de escravos como se fosse uma coisa totalmente legal, era uma prática considerada, vamos dizer assim, pirata. Então, eles poderiam, sim, apreender qualquer navio, né, que estivesse navegando aí pelo mar Atlântico e tivesse, né, como característica aí o tráfico negreiro. Então, a gente consegue observar que os ingleses, cada vez mais, eles estão fazendo uma pressão, principalmente aqui em cima do nosso país, o Brasil. No ano de 1850, né, o Brasil até que enfim vai assinar a Lei Eusébio de Queiroz, em que ele proíbe o tráfico de negros vindo para o nosso território. Mas isso vai acabar criando, né, a gente vai dizer, um tráfico interno. Então, a região do norte e do nordeste, até porque a gente sabe que o açúcar ele já entrou em declínio nesse período, né? Então, muita parte desses escravos acabam vindo para a região sudeste para trabalhar, né, nas fazendas aí, a gente sabe, de café, tá? Então, assim, a gente observa que o preço do escravo começa a se elevar muito e começa a se observar, né, que esse escravo, que até então era considerado uma mão de obra barata, já não está mais tão barato assim. No ano de 1871 vai ser assinado, a Lei do Ventre Livre, dizendo que a partir daquela data qualquer, né, filho de escravo que nascer, ele deverá ser considerado livre, né? Então, aqui no Brasil a gente sempre sabe que a gente dá um jeitinho brasileiro e muitos desses documentos eram fraudados, né? Então, aqueles escravos que até então eram para ser considerados livres, né, continuaram tendo esse status ainda de escravos. A gente observa que no ano de 1885 vai ser assinada a Lei do Sexagenário, né, em que considerava que os escravos com mais de 60 anos deveriam ser livres. Gente, dificilmente um escravo, né, que trabalhava nessas fazendas conseguiam chegar nessa expectativa de vida. Os que chegavam eram aqueles escravos, né, que trabalhavam nas grandes fazendas, né, nas casas dos senhores. Mas claro que muitos desses escravos mais idosos, muitos deles acabavam nem querendo vamos dizer assim, a sua liberdade, porque mesmo com aquela condição de escravo, eles ainda tinham aonde morar e tinham ainda um mínimo para comer. Porque a gente sabe que todas essas leis que foram criadas, eles não davam qualquer tipo de ajuda, né? Qualquer tipo de respaldo para aquelas pessoas. Então, assim, a gente consegue observar que essa lei do sexagenário foi uma lei criada, mas era como se, de fato, vamos dizer assim, acabasse trazendo mais benefício para o senhor, que não se via mais obrigado, vamos dizer assim, ao sustento daquele idoso, né? Do que, de fato, trazer um benefício aí para a população escrava. E, por último, e a mais importante, né, temos a famosa Lei Áurea, que foi assinada no dia 3 de maio de 1888, que aí sim, né, dá liberdade né, vamos dizer assim, dá liberdade a todos os escravos do Brasil. Há alguns anos atrás, gente, vamos dizer assim, essa data, 13 de maio, era comemorado, né, como um feriado nacional. Mas, como eu disse para vocês, ele vai acabar sendo substituída, tá, por esse feriado aí, do dia 20 de novembro, que é a Consciência Negra, né, que a gente considera muitos estados como apenas um ponto facultativo, em que o estado ele não é obrigatório a dar esse feriado, né, e até como uma forma, vamos dizer aí, de tentar esconder, né, por que vamos comemorar a libertação dos escravos?
Então, hoje os historiadores, eles acreditam literalmente que não é uma data que deve ser comemorada, né, mas sim uma data, vamos dizer aí, que traz um pouco dessa dívida, né, que a sociedade tem perante a esse povo. Então, assim, ela traz uma consciência muito grande e hoje, né, a gente ainda se questiona. Por mais que esses caras, eles tenham se libertado, né, no dia 3 de maio de 1888, será que de fato houve a abolição da escravatura? Será que realmente, né, esses caras, eles têm um pé de igualdade, né? Que benefício, né, essa libertação trouxe para eles de fato? Então, assim, a gente observa hoje que aqui no Brasil, grande parte, né, da população aí é de escravo, descendente de escravo, mas hoje a gente observa que temos sim, né, ainda esse preconceito enraizado dentro da nossa sociedade, né, ainda, né, a população negra, eles ainda trabalham, né, naqueles famosos subempregos. A gente vê que o número desses, né, descendentes aí em faculdades ainda é menor considerado ao número de brancos. Então, assim, ainda é um tema ainda para a gente se questionar, debater, né, e ser tema de estudos ainda por muito, muito tempo ainda, tá? Aqui eu coloquei para vocês, né, ao lado, uma foto também de arquivo pessoal de uma fazenda, né, que eu fui lá em Jundiaí. O nome da fazenda é Nossa Senhora da Conceição, tá? E que nem vocês conseguem observar aí, né, aqui é uma senzala, tá bom? Nesse caso, essa senzala, gente, ela ficava abaixo da residência do senhor, né, da casa senhorial. Então, vocês observam aí, né, que é terra, né, batida. Gente, vocês não têm ideia, quando você entra aí, é um lugar assim, como é que eu posso dizer, abafado, que você vê que não tem janela, não tem circulação de ar, né? Então, só para vocês terem uma ideia, gente, é tão absurdo que os senhores, né, os senhores de fazenda, eles faziam esses praticamente como se fossem os porões, né? E eles aglomeravam esses escravos, né, debaixo das suas casas, que era uma forma de aquecedor. Então, quando chegava um período, né, de inverno, aglomeravam esses escravos aí, simplesmente por conta do calor corporal, né, aquecer a casa do Senhor. Então, assim, gente, esses caras, eles eram, vamos dizer assim, abusados, não só fisicamente, mas psicologicamente também, tá? Então, nossa, é uma sensação, assim, tão claustrofóbica quando você chega, você observa aí. E o mais triste disso é que essas fazendas ainda ganham muito dinheiro, ainda se aproveitando, né, dessa parte turística aí, porque é um tema, né, o tema escravidão, quando a gente fala, é um tema que traz que deixa a gente indignado, também traz um pouco de curiosidade, né, e eles ainda hoje ganham muito dinheiro, né, através do turismo, apenas mostrando esses porões aí e falando um pouco da história, né, de como essa população, ela acabava vivendo nessas fazendas aí. Então, tá aí essa imagem para vocês ver, tá? E eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, podem estar deixando no comentário que eu estarei respondendo para vocês, tá bom? E até o próximo vídeo, turma. Beijo, beijo, tchau, tchau.